Pessoal, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Espero que todo mundo tenha tido aí um excelente final de semana. E aproveitando, né? Desejando também uma excelente semana, excelente início de semana. Bom, beleza. Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu vou abrir aqui, como sempre, o nosso ICLES, nosso programa da disciplina, para a gente se situar com relação a onde a gente está e para a gente falar um pouquinho dos próximos passos dentro do curso, tá? Então, só um minutinho. Hoje a gente vai seguir com o método de Winther. Vamos finalizar hoje, na verdade, o método de Winther, tá? Não sei se a gente entra hoje no próximo conteúdo, que é a rede de suprimentos, ou se a gente deixa para quinta-feira. Vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem agora pela manhã, e daí a gente decide se faz esse movimento já para o próximo conteúdo, ou se a gente para no método de Winther hoje e retoma a partir da aula da semana que vem com redes de suprimentos. Então, só para a gente se situar aqui, no nosso calendário, a gente está avançando, né? Aula a aula a gente vai avançando, e a gente está chegando próximo da prova parcial, que é no dia 18, tá? É no dia 18, que sem ser semana que vem, a próxima, né? Sem ser semana que vem, a próxima, daqui 2 semanas. Bom, hoje seria, né, o dia de a gente começar o projeto de rede de suprimentos. Teoricamente, a gente está um pouquinho atrasado, só que a gente tem que levar em consideração que a gente ainda tem aqui uma aula de revisão para ser feita, né, na qual a gente pode utilizar aí parte da aula para fazer revisão sobre rede de suprimentos, já que a gente está indo com bastante calma nos métodos de previsão de demanda. Então, a gente não... Oi, pode falar. É dia 18, semana que vem já. Perdão, dia 18 é semana que vem, quinta-feira, né? Uhum. 18, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, a nossa prova não é daqui 2 semanas, é semana que vem, final da semana que vem. Que 10 dias, né? Que 10 dias, quase 2 semanas. Tá? Logo em seguida, depois da nossa prova no dia 18, a gente tem um intervalo grande e retorna só no dia 5 de abril, né? Tem semana de imersão, tem atividades internas da escola. Então, aquelas 2 semanas que a gente tem, praticamente 3 semanas previstas no calendário, que a gente não tem aula. Então, a gente retorna depois da prova parcial só no dia 5/4, tá? Como eu estava dizendo, a gente finaliza hoje métodos de previsão de demanda, tá? No dia 8, hoje. Se der tempo, tá? A gente entra em projetos de rede de suprimentos. Eu não quero entrar em projeto de rede de suprimentos de uma maneira atabalhoada, rápida, com pressa. Então, eu quero começar a aula ou conteúdo de redes com bastante calma, já que é um conteúdo novo, né, diferente dos métodos de previsão de demanda que a gente vem vendo até o momento. Então, vamos dar um pontapé inicial na aula de hoje, e dependendo da forma como a aula de hoje ande, a gente decide o que fazer, tá bom? Bom, conforme eu tinha dito para vocês na semana passada, na quinta-feira, deixa eu só tirar minha canetinha aqui. Como eu tinha dito para vocês na quinta-feira, eu ia deixar um exercício para vocês, né, para ser feito durante o final de semana, durante o final da semana e o início e o final de semana, né? Vocês tinham alguma atividade importante aí de outra disciplina e eu acabei não deixando. Então, vamos começar a aula de hoje fazendo esse exercício que eu iria deixar para vocês, tá? Que é o exercício de número, se vocês vierem aqui em métodos de previsão de demanda, exercício, a gente está falando do exercício de número 11, tá? O exercício de número 11 aqui. Tá?
Abram, por favor, esse exercício, gente, para mim, exercício de número 11, e tentem fazer, tá? Vou dar para vocês aí 20 minutos, tá? Até 7h30, até 7h30, para vocês tentarem fazer esse exercício de suavização exponencial tripla, ou método de Winters, tá ok? Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Assim que vocês terminarem, a gente corrige. Salvem o exercício, por favor, porque eu vou pedir para vocês mandarem para mim no Dropbox como atividade de participação, tá bom? Professor, Pois não. eu tenho uma dúvida, não é do exercício, é Claro, mais em gente. relação à matéria mesmo. Uhum. Ainda não entendi direito como que eu sei quando eu tenho que usar média móvel simples, média móvel ponderada ou suavização exponencial simples, porque todos medem só nível, né? Aí eu Isso, não entendi. isso. Tá. Essa é uma pergunta importante. A gente tem vários métodos de previsão de demanda, Nina. A gente tem 5 métodos, né? Você mencionou os 3 que são utilizados que são utilizados em conjunto de dados que possuam somente nível no seu componente sistemático. Se a gente quiser ter uma visão mais ampla, a gente pode dizer que a gente tem 5 métodos, né? Tem esses 3, mais outros 2 métodos que lidam com nível e nível, tendência e sazonalidade. Bom, indo direto para a sua pergunta, como é que eu escolho nível, tendência, o método adequado, entre aspas, o método adequado para tratar de um conjunto de dados que possua somente nível, já que eu tenho 3 métodos. Eu tenho média móvel simples, eu tenho média móvel ponderada e eu tenho suavização exponencial simples. Quando o exercício não te especificar isso, se o exercício não especificar qual método você deve utilizar, ou se você estiver numa situação de mercado, estiver trabalhando com forecasting, estiver trabalhando com previsão de demanda, o ideal é que você rode o modelo para os 3 métodos. Então, você deve pegar o conjunto de dados e aplicar média móvel simples, média móvel ponderada e suavização exponencial simples. E qual que vai ser, no final das contas, o resultado que você vai seguir? Dos 3 métodos que você aplicou, a questão é, tudo bem, apliquei os 3 métodos. Como é que eu escolho, ou como é que eu decido que o método da média móvel simples, ou da média móvel ponderada, ou da suavização exponencial simples, foi o melhor para esse conjunto de dados? Como é que eu tomo essa decisão? A partir da medida de erro. Como você vai calcular a medida de erro para os 3 métodos, você vai checar qual que tem para aquele conjunto de dados específico a menor medida de erro, menor DAN, menor MAP, e esse é o seu critério de tomada de decisão. Você fala, olha, eu vou seguir as minhas previsões, ou a minha tomada de decisão vai ser baseada em cima da suavização exponencial simples, nesse caso, porque foi o método que me entregou o menor erro. Tá? Eu mencionei os 5 métodos na sua pergunta, porque isso também vale para conjunto de dados que às vezes deixam dúvida sobre se tem somente nível, se tem nível mais tendência, por exemplo. Então, vamos dizer que a gente tenha, né, um conjunto de dados, deixa eu pegar aqui, vamos dizer que a gente tem um conjunto de dados dessa natureza, tá? Aqui está o nosso, desculpa aí a falta de precisão no desenho, é porque com essa canetinha é meio complicado, mas tá? A gente tem o nosso eixo Y e o nosso eixo X. Vamos dizer que o nosso conjunto de dados, depois que a gente traça, ou melhor, fazendo um gráfico de linhas, vamos dizer que ele tem uma característica assim, tá? Mais ou menos desse jeito. A gente tem uma tendência aqui, né? Mas a tendência, ela não é muito acentuada, ela não é muito grande, tá? Ela não é muito grande. Aqui no final, ela começa a ficar mais nivelada, né? O conjunto de dados começa a ficar mais nivelado. A pergunta é, eu devo usar o método de Holt aqui ou eu devo usar algum dos métodos de suavização, que tratam de conjunto de dados que possuem somente nível? Mesma situação, num cenário como esse, o ideal é que você utilize o método de Holt e os métodos relacionados, ou
voltados para conjunto de dados que possuam somente nível no seu componente sistemático, e a partir do momento em que você concluir a execução do método, você escolher qual método é o mais apropriado a partir da medida de erro. A medida de erro é que vai te dizer qual é o método mais apropriado é, para aquele conjunto de dados. Tá? Professor, Oi, Gabriela. mas poderia ser só um pouquinho mais específico com relação, tipo, qual o valor de erro, assim, que nos leva, tipo, cada um deles? É sempre menor, você sempre vai fazer uma comparação. Então, eu posso exemplificar aqui. Vamos dizer que a sua média móvel simples tenha dado um MAP de 4%. Vamos dizer que a suavização exponencial simples, aplicada no mesmo conjunto de dados, tenha dado um MAP de 2%. Entendi. Então, você fala que o que der menor é o que é mais válido para aquela situação. Exatamente, exatamente. A previsão de demanda, o método que te entregar o menor erro de previsão, o menor DAN, aqui eu mencionei o MAP, mas poderia ter mencionado o DAN, o que te entregar o menor erro comparativo, né? Você vai comparar o erro de um com o erro de outro. E você vai escolher aquele que tem o menor erro entre os dois, ou entre os três, ou entre os 4 métodos que você esteja utilizando. Perfeito, mas então a gente sempre vai ter que fazer, tipo, calcular pelos 3 métodos para a gente poder comparar? Se cair, ou se caísse um exercício de cujos dados possuíssem no seu componente sistemático somente nível, e no exercício não te informasse qual método utilizar, sim, você teria que calcular com os 3 métodos e escolher o melhor a partir do menor erro, tá? Tá bom, entendi. Mas isso na prova não vai acontecer, tá? Então, isso daí eu já adianto para vocês. Eu não vou pedir para média móvel, para conjunto de dados que possuam somente nível no seu componente sistemático, eu não vou propor nenhuma questão na qual vocês tenham que aplicar os 3 métodos e escolher o melhor. Mas para a vida real, isso pode acontecer. No trabalho, isso pode acontecer. E aí a comparação das medidas de erro é antes de fazer o solver, né? Em cada um dos métodos. Não, Ou depois. Depois. Lembra que o solver, Nina, é parte da resolução do problema, é parte da execução do método, tá? Você compara realmente lá o DAN, o MAP, o erro de medida que você escolher como critério, depois do solver, tá? Aqui a gente está falando, né? Isso é interessante, mas imagina que vocês imagina que vocês estivessem trabalhando com previsão de demanda numa empresa qualquer, na Unilever, um grande varejista, em qualquer lugar. Obviamente que vocês não vão montar uma planilha, né? Para fazer suavização exponencial simples, suavização exponencial dupla, tripla, a cada vez que vocês tiverem um conjunto de dados na frente de vocês. O recomendado é que vocês tenham entre aspas, uma planilha calculadora. Então, você já tem a planilha moldada, pronta, com as fórmulas todas organizadas. O que você vai fazer é simplesmente colocar o conjunto de dados lá. Você vai pegar o conjunto de dados, vai copiar no espaço adequado da sua planilha e ele já vai automaticamente te entregar lá a previsão de demanda. Você não vai montar toda a planilha toda vez que você tiver que lidar com isso. Tá? Eu vou dar um exemplo típico aqui da minha atividade profissional, que não tem a ver com previsão de demanda, mas que tem a ver com essa funcionalidade. Né? Você monta uma calculadora para você. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Enquanto vocês vão fazendo o exercício aí. Bom, o que eu vou mostrar para vocês não tem nada a ver com previsão de demanda, mas tem a ver com essa ideia que eu falei de você ter as suas calculadoras, né? Em planilha de Excel. Infelizmente, a gente, né, nos negócios, infelizmente ou felizmente, né? Porque o Excel é fantástico. Você tem as suas planilhas. Você tem as suas planilhas de Excel. Então, as suas pessoais. Às vezes você tem o sistema da empresa, lá o ERP,
o CRM e tudo mais, mas você tem as suas planilhas para você fazer os seus cálculos, seus cálculos, os cálculos que você precisa fazer todos os dias, né? Na minha posição na empresa, eu calculo muito juros, né? Juro mensal, juro anual e tudo mais, porque a gente cuida da parte de financiamento ao cliente, ao fornecedor, né? Aquela coisa de supply chain finance que a gente vai falar, inclusive, no final do curso. Então, gerencia risco de crédito de um tomador, por exemplo, e precifica essa operação. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu tenho que especificar uma operação de crédito, eu não monto uma planilha, né, desde o zero para no sistema Price, por exemplo, para calcular o financiamento de um cliente. Eu já tenho ela toda pronta, né? O que eu faço é só substituir as células que eu preciso. Então, quanto é que eu quero financiar? Sei lá, 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, né? Qual que é a taxa de juros que eu desejo cobrar? 3% ao mês, por exemplo. Qual que é o prazo? Sei lá, 24 meses, né? Qual que é o valor da entrada? O cara vai dar 10%. Então, aqui, a planilha toda, obviamente, ela já calcula sozinha, né? Todas as fórmulas já estão inseridas aqui. O que eu faço é só inserir o dado primário que vai ser utilizado pela minha calculadora para me entregar o resultado. O que é o resultado que eu preciso aqui? O valor de parcela, o quanto vai ser cobrado de juros a cada parcela, o quanto vai ser amortizado, valores gerais aqui sumarizados da operação, valor da venda total, quanto que está sendo dado de entrada, o quanto que vai ser financiado, o valor total das parcelas, o valor total de juros cobrado, o valor total, o valor final, o preço final cobrado do cliente com juros e assim por diante. Então, o mesmo raciocínio aqui vale para caso um dia você venha trabalhar com previsão de demanda, ou caso um dia você precise das ferramentas de previsão de demanda para trabalhar, né? Você não vai precisar montar cada planilha, botar todas as fórmulas de Winter lá toda vez que você tiver um conjunto de dados. O que você vai fazer é copiar o conjunto de dados e colar numa planilha que já está toda configurada com as fórmulas de Winter. Então vai ser muito rápido. Essa comparação, Nina, que você perguntou, nesse desenho que eu estou te falando, você faria muito rapidamente, porque você teria lá uma planilha padrão de média móvel simples, uma planilha padrão de média móvel ponderada e uma planilha padrão de suavização exponencial simples. Você só ia jogar o conjunto de dados e em 3 minutos você ia ter a resposta. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta de vocês, meninas. Nina e Gabriela. Respondeu, obrigada, Pro. Imagina. Sim, professor, obrigada. Beleza. Beleza, beleza.
Pessoal, podemos fazer? Sim, não? Como é que tá aí? Pode? Beleza. Então, tá bom. Vamos lá. Deixa eu trazer as fórmulas para cá, para a gente ficar com... melhor. Ai, meu Deus.
Beleza, beleza. Bom, então, começando aí o passo a passo do exercício, né, conforme a gente fez na nossa última aula da semana passada, antes da gente executar de fato o método, né, antes da gente executar de fato o método propriamente dito, a gente precisa fazer algumas preparações aqui na planilha. Uma delas já foi dada pelo próprio problema, né? Ele já abre um espaço aqui para você, o que nem sempre vai acontecer. Ele já abre um espaço para você calcular os seus S's, né? O seu S ou os seus S's do que a gente chamou na aula anterior de ciclo fictício, né? Ciclo de sazonalidade fictício, tá? Bom, fora isso, o que a gente precisa fazer? Primeiro, né, como praxe, apesar de o problema, aliás, o problema não está falando, né, sobre, ele não está indicando qual método a gente deve utilizar, portanto, via de regra, a gente precisa montar ou plotar os dados em um gráfico de linhas ou de dispersão para tentar entender qual é o comportamento dos dados e então escolher o método. Como a gente está falando de suavização exponencial tripla, a gente sabe que o método que a gente vai utilizar é esse, tá? Mas para não fugir do script, vamos colocar esses dados em um gráfico de linhas, para a gente só confirmar o entendimento sobre o comportamento sistemático dos dados. Então, se eu selecionar aqui um gráfico de linhas, tá? Eu apago essa linha aqui, e o que a gente tem, deixa eu renomear essa série de vendas, ok? Então, aqui eu tenho vendas em caixas, né, de um determinado produto, e a gente percebe aí um comportamento bastante definido, característico e sazonal, tá? Bom, gráfico feito, comportamento sistemático dos dados confirmado. Agora a gente precisa continuar com a estruturação do problema. Próximo passo, para a gente também não fugir do roteiro, vamos adicionar uma linha de tendência aqui no gráfico e pedir para exibir a equação de regressão, tá? A equação de regressão deu 3,03x mais 98.033, tá? Então, a gente tem aí a nossa equação de regressão que a gente vai utilizar, né? Ou que a gente poderia utilizar para determinar L1 e T1. Beleza. Quais colunas eu preciso estabelecer aqui para montar a minha previsão de demanda? Primeiro, aqui uma coluna para equação de regressão, ou f de x. Em seguida, uma outra coluna para fatores de sazonalidade. Aqui um outro ponto importante que o exercício já traz pronto para a gente, mas nem sempre vai trazer, que é a sequência, né, de meses, a contagem dos períodos, tá? O problema nem sempre vai trazer isso pronto para a gente. Então, eu diria que em quase 100% das questões de prova, a gente vai ter que inserir esse espaço para o cálculo do ciclo de sazonalidade fictício, bem como também a contagem que vai ser utilizada basicamente para a gente calcular a equação de regressão ou os valores de y para cada posição x, né? Bem como o L1 e o T1. Tá? Equação de regressão, fatores de sazonalidade, e agora eu posso abrir aqui as minhas colunas de previsão. Eu preciso de L, preciso de T, eu preciso de S e eu preciso da minha previsão propriamente dita, que é PT mais 1 igual a L mais T, entre parênteses, vezes ST mais 1 menos S, e depois, quando eu não tiver mais dados observados, PT mais N, tarará, tarará, tarará. Tá?
Beleza. Equação de regressão, fatores de sazonalidade, LTS, previsão, que compõe aqui o grande conjunto de colunas de previsão, tá? Vou abrir um espaço aqui de uma coluna e aqui vou inserir os erros que ele pede. Ele pede DAN, MAP, RMSE e MPE. Vocês já estão carecas de saber do cálculo dos erros. A gente vai trabalhar aqui nesse exemplo só com o DAN e o MAP. Ok? Vocês podem calcular aí todas as medidas de erro. A gente, para ganhar um pouquinho de tempo, no gabarito vai ter o cálculo de cada uma delas, mas aqui a gente vai executar somente o DAN e o MAP. Tá? Beleza, maravilha. A estrutura do problema está pronta. Tá? Deixa eu dar uma colorida aqui para deixar bonitinho. Parará, parará, parará. Bom, antes de começar os cálculos propriamente dito, ainda falta um pequeno detalhe, que é o espacinho aqui em cima para alfa, beta e gama. Bom, ele não faz nenhuma referência no enunciado, né? Uma empresa fornece cadernos para ou para serem, né, utilizados em sala de aula e abastece o comércio de papelarias. O gerente de logística da empresa decidiu avaliar os dados apresentados na tabela 1 e prever a demanda. Pede-se, utilizando o método adequado, faça a previsão de demanda para o ano de 2016 e estime os erros dessa previsão. Ele não faz nenhuma referência sobre a utilização inicial de alfa, beta e gama. Ele não determina nenhum valor inicial para alfa, beta e gama. Tá? Então, a gente pode estabelecer aqui valores aleatórios. Eu vou estabelecer 0,2, 0,3 e 0,4. Beleza. Bom, vamos começar pelo começo, né? Para calcular os valores de y utilizando a minha equação de regressão, eu preciso estimar a equação de regressão, que está aqui, né? Que está aqui. Eu vou determinar o a e o b da minha equação de primeiro grau, da minha equação de regressão, através da fórmula intercepção e inclinação. Apesar de esses dois valores já estarem presentes aqui na equação de regressão extraída da linha de tendência, eu vou calcular, através da intercepção, o b da equação, coeficiente linear, depois, através da fórmula inclinação, o a da equação de primeiro grau, e aí sim vou calcular os y para cada x existente. Então, qual que é o meu L na posição 1, ou o meu coeficiente linear, ou o meu b da equação de primeiro grau? Intercepção, todos os y conhecidos, ponto e vírgula, todos os x conhecidos. 98,0333, que coincide com o b da equação aqui de primeiro grau que a gente obteve a partir da linha de tendência, 98,03333. Aqui um detalhe, né? Eu coloquei o L1 nessa linha, nessa primeira linha, né? Aqui a gente tem que lembrar que eu já abri, o problema já deu o espaço para que eu crie os S's do meu ciclo de sazonalidade fictício. O meu L1 não é aqui, o meu L1 é aqui, na posição 1. L1 na posição 1, tá? E o meu A da equação de primeiro grau, ou o meu T na posição 1, ou o meu coeficiente angular, como é que eu calculo? Inclinação, todos os y conhecidos e todos os x conhecidos. 3.039 bateu. Tá? Beleza e beleza. Então, eu calculei L1, T1, eu tenho todos os x, com isso eu consigo
estimar a minha equação de regressão e calcular os meus y para cada posição x. O que é a minha equação de regressão? É a vezes x mais b. A travado, b travado. Então, meu y na posição 1, o meu y para o x igual a 1 é 101,07. Tá? Eu replico essa fórmula para todas as células onde eu tenho dado observado e encontro o meu y para cada posição x através da equação de Professor, primeiro grau. qual é o nome que tem que pôr na fórmula do L? Desculpa, Luiz, eu não entendi a pergunta. Pode repetir, por favor? A fórmula do L, eu só esqueci o nome. Ah, tá. A fórmula do L é intercepção. Obrigada. Imagina. Intercepção para L1 e inclinação para T1. Tudo bem até aqui, gente? Professor, na equação de regressão, qual das funções que você usou? Na equação de regressão, Isso. eu montei a função de primeiro grau, na verdade, que foi AX mais B. O A, Tá bom, obrigado. tá? O A é o T1, o X é o X para cada linha e o B é o L1. Tá? Mais dúvidas, gente? Comentários? Todo mundo na mesma página aí, por enquanto? Beleza. Então, a gente calculou todos os y, né? Utilizando a nossa função de primeiro grau. Eu vou insistir nessa tecla só para confirmar que nós todos estamos aí na mesma página, né? Repara que essa fórmula que eu inseri aqui em todas essas células, é exatamente igual a essa, né? É exatamente igual a essa, tá? Essa é a minha equação de regressão, né? O que eu fiz foi simplesmente reescrevê-la aqui, utilizando o A da equação de primeiro grau e o B da equação de primeiro grau. Ok? Beleza. Então, eu calculei a equação, os valores de y, utilizando a minha equação de regressão. Agora, eu preciso calcular os fatores de sazonalidade, né? Para refrescar a memória também, o que são os fatores de sazonalidade? Basicamente, é uma relação que me dá uma noção de distância entre dado observado e o respectivo ponto na linha de tendência, ou na função de primeiro grau que explica o comportamento dos y obtidos a partir da equação de regressão. Então, novamente, os fatores de sazonalidade me dão uma noção de distância, de tamanho entre cada ponto e o seu respectivo, cada ponto de dado observado e o seu respectivo ponto na equação de regressão. Essa distância contra essa distância contra essa distância contra essa e assim por diante. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço isso? É muito simples, né? Eu divido cada dado observado que eu tenho pela minha respectiva, ou pelo meu respectivo valor de y para aquela posição. Tá? O senhor pode voltar na fórmula da equação de regressão, por favor, só para dar uma olhada? Posso. A equação de regressão, eu vou abrir essa primeira aqui. Tá, obrigado, professor. Imagina. Tá ok, gente, aqui? Ah, professor, na equação de regressão é com mês ali que pega, né? Desculpa, Mariana, não entendi. Na equação de regressão... O X é o... entendi, tá bom. O X é sempre a contagem aqui. Tá, é que eu tava fazendo... Tá. Uhum. Beleza. Então, X é sempre a contagem. O A que multiplica o X é sempre o T, que é a tendência, na posição 1. E o B da equação é o coeficiente linear, que é sempre o L na posição 1. Tá?
Beleza. Tendo dúvida, vão avisando aí que a gente vai voltando, vai abrindo as fórmulas, tá? Sem problema nenhum. Esse é o trabalho mesmo. Beleza, a gente calculou aqui o fator de sazonalidade para a posição 1, ou seja, né, aqui eu tenho uma noção do tamanho do meu dado observado na posição 1, 145, em relação ao valor encontrado na equação de regressão, né? Eu poderia interpretar esse dado 1.4 da seguinte maneira: olha, 145 é 140 vezes maior, perdão, 140% maior do que 101,07, ou 145 é 1,4 vezes maior do que 101,07. É essa noção de grandeza que os fatores de sazonalidade me indicam, tá? Beleza, calculei para 1, simplesmente replico aqui para todos os outros, para todas as outras linhas. Com o fator de sazonalidade, eu consigo calcular todos os S's, né? Todos os S's da minha ou do meu ciclo de sazonalidade fictício, né? Lembrando que eu preciso calcular esse ciclo de sazonalidade fictício, porque algumas das fórmulas me pedem valores do ciclo anterior. Eles me jogam para um ciclo anterior que eu não tenho. Portanto, eu tenho que criar esse ciclo anterior fictício para que eu possa aplicar as respectivas fórmulas, tá? Como é que eu calculo, né, o meu S para cada linha? O meu S para janeiro, o meu S para fevereiro, S para março e assim por diante. O S nada mais é do que a média dos meus fatores de sazonalidade. Ou seja, para janeiro, o meu S vai ser a média do S de janeiro de 2013, do S de janeiro de 2014 e do S de janeiro de 2015, tá? Eu tenho aqui média de janeiro de 2013, janeiro de 2014 e janeiro de 2015. Fecho parênteses e tenho o valor de 1,3, tá? Se eu abrir aqui em mais casas decimais, eu vou ver que fica 1,279 e dá no mesmo. Aqui, gente, uma pausa e uma observação para uma observação muito importante aí sobre um erro clássico que acontece, tá? Nas provas. Erro clássico que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Olha só, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma média de 3 componentes: janeiro de 2013, janeiro de 2014 e janeiro de 2015. Porque eu tenho somente 3 ciclos de sazonalidade. Eu tenho 3 ciclos de sazonalidade, cada ciclo de sazonalidade é composto por 12 meses do ano, tá? Portanto, eu tenho 3 janeiros. Eu tenho janeiro de 2013, janeiro de 2014 e janeiro de 2015. A média que me dá o S na posição janeiro, no meu ciclo fictício, é uma média composta por 3 elementos. Onde é que pode ocorrer o erro aqui? Que é justamente o ponto no qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Muitas vezes, o aluno, a aluna, acabam fazendo isso, colocando um ponto e vírgula a mais na fórmula e encerra a fórmula. O que acontece quando eu boto um ponto e vírgula a mais aqui na fórmula e encerro a fórmula? Eu acabo dizendo para o Excel: ei, Excel, essa fórmula aqui é uma média não de 3, mas de 4 elementos: F33, F45, F57, ponto e vírgula, 0. Então, você está falando para o Excel que, ao invés de querer uma fórmula com 1, 2, 3 elementos, você quer uma fórmula com 1, 2, 3, 4 elementos, sendo esse quarto elemento um 0. Então, obviamente, quando você insere um 0 como quarto elemento da sua média, a sua média cai e, portanto, ela passa a ficar errada. Então, muita atenção para tirar sempre, ou para não colocar esse ponto e vírgula na última célula, tá bom? Muita atenção nesse aspecto, nesse ponto aí. Beleza. Feito isso na
posição janeiro, eu posso replicar a fórmula para todas as outras células. Tá? Vou dar uma colorida aqui para indicar que esse é meu ciclo fictício. Tá? E temos aí todo o problema organizado, estruturado para a aplicação das fórmulas gerais do método propriamente ditas. Tá? Vamos começar aqui com LT mais 1. Sempre substituindo, né? Para a gente entender quais valores utilizar em cada etapa da fórmula, vamos sempre substituir o T por 1. Tá? Então, bom, para T igual a 1, o que eu tenho aqui? Para T igual a 1, eu tenho L2 igual a D2, demanda em 2, sobre ST mais 1 menos S, ou seja, S2 do ciclo anterior, que é isso aqui, mais 1 menos alfa, vezes L1 mais T1. Então, isso aqui é a minha fórmula geral para a posição L. Então, L2 é igual a alfa vezes D na posição 2, dividido por ST mais 1, ou seja, S2 do ciclo anterior, fecha parênteses, mais 1 menos alfa, alfa travado, alfa aqui também travado, fecha parênteses, vezes L na posição 1, mais T na posição de número 1, fecha parênteses, 105,23. 105,23. Então, já estruturei aqui a minha fórmula para a posição ou para os L's. Professor, Componente você de revisão. em cima da célula rapidinho? Dessa célula L2 aqui, Obrigada. imagina. Beleza? Bom, então a fórmula de L, LT mais 1, já foi utilizada, eu não vou mais precisar dela, porque agora é só uma questão de replicar essa fórmula para as outras células. Eu não vou replicar ainda, porque o meu L depende de T e de S. Então, vamos calcular o T, vamos calcular o S, e daí sim a gente replica todas as fórmulas de uma vez. O que é o meu T, né? O meu T na posição T igual a 1. Ora, se o meu T é igual a 1, então eu tenho T2, que é igual a beta vezes L2, menos 1, mais 1 menos beta vezes T na posição de número 1. Ótimo. Eu estou aqui em T2. O que é o meu T2? É beta travado vezes LT mais 1, ou seja, L2, menos L1, fecha parênteses, mais 1 menos beta, beta travado, vezes T na posição de número 1. 4.286, mais ou menos. Ótimo. Já inseri a minha fórmula de T, que vai ser replicada para todas as posições existentes, deixa ela aqui. Agora vamos calcular o nosso S. Essa é a mesma história, né? Vamos fazer o mesmo exercício de índices aqui. ST, sendo T igual a 1, significa que eu preciso do meu S, ou que eu quero calcular o meu S na posição 1, aqui. Gama vezes D1 sobre L1, mais 1 menos gama vezes S1 do ciclo anterior. Ótimo. Gama travado vezes DT, demanda D na posição 1, sobre LT,
sobre, deixa eu apagar aqui sobre LT, ou seja, L1, D1 sobre L1, repara que aqui eu já estava cometendo um erro, né? Ó, eu estou pegando, eu falei L1, perdão, D1 sobre L1. Se eu for observar aqui o que eu estou considerando como D1, ó, o valor 1 da equação de regressão, não é. É o meu D1. Tá? D1 sobre L1. Fecha parênteses. Mais 1 menos gama travado vezes S1 do ciclo anterior. Deu um número de 1,359 tarará, tarará, tarará. Aqui eu falei 3.000 e pouco. Não é, né? 3, alguma coisa e 98, alguma coisa. Pois não, pois não. O ST, é que eu não entendi o STS aí, que dá no... Por que ele é o número 1? Na fórmula mesmo. O esse ST menos S aqui, esse aqui, Isso. tá. O ST menos S significa que eu preciso do... Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Significa que eu preciso do S na posição 1 do ciclo anterior. Se eu estou na posição 1 aqui e eu preciso do S1 na posição anterior, eu preciso desse S de janeiro do ciclo anterior. Entendi. Obrigada. Tá? Imagina. Então, lembra, isso é uma pergunta, uma excelente pergunta, porque confunde mesmo, né? Se a gente lembrar da nossa aula de quinta-feira, lembra que esse menos S sempre me faz referência ao ciclo anterior. Então, o que eu tenho que entender é, na verdade, eu tenho que analisar esses índices, quando eu estou falando de S, de duas maneiras. Primeiro, entender o que é o menos S, ou seja, ciclo anterior, e depois entender o que é do ciclo anterior que eu preciso. Por exemplo, nesse caso aqui, eu preciso de T mais 1 do ciclo anterior. Nesse caso aqui, que a Gabriela estava perguntando, eu preciso de T do ciclo anterior. Tá? E assim por diante. Beleza. Eu tenho o meu L, eu tenho o meu T, eu tenho o meu S, agora eu consigo replicar essas fórmulas. Tá? Professor, desculpa, você pode voltar rapidinho ali na fórmula do T? Tem mais um? Posso, Só claro. para eu ver. Deixa eu abrir aqui melhor. O T mais 1 é gama, perdão, T mais 1 é beta vezes L T mais 1 menos LT mais 1 menos beta vezes T na posição 1. Tirar a caneta aqui, talvez fique melhor, vendo só a parte colorida da fórmula para você. Beleza? Professor, depois clica na do S, por favor. A do S. A do S, né, também, deixa eu botar aqui dessa maneira que talvez fique melhor. A do S também, deixa eu, a canetinha, Peguei aqui, professor. Obrigado. pegou? Show de bola. Tranquilo, gente? Bom, faltou a gente replicar o S, né? Por isso que a gente está tendo esses erros aqui. Vamos replicar o S e esses erros somem. Beleza. Até onde eu tenho que vir, né? Com L, com T e com o S. A gente pode fazer análise de duas maneiras. Vamos começar pelo S, né?
ST, LT, T menos S. Ou seja, eu estou sempre pegando para um cálculo de ST, DT e LT. Portanto, se eu estou na posição 36, eu estou pegando S36, que é igual a gama vezes D36 sobre L36 e assim sucessivamente. Ou seja, minha fórmula está correta vindo até aqui. Analisando o LT mais 1 agora. Né? Analisando o LT mais 1. Vou levar lá para baixo, o LT mais 1. Eu estou na posição 30, eu estou na posição 36. LT mais 1, ou seja, L36 é igual a alfa sobre alfa vezes D36 sobre S36 do ciclo anterior, ou seja, S de dezembro do ciclo anterior, mais 1 menos alfa, vezes L35, L35 e, perdão, L35, que é a coluna G aqui, L35 e T35. Se isso estivesse correto, ainda faltaria o L36 e o T36. Portanto, eu preciso trazer a fórmula de LT mais 1 para cá. Aí sim. Opa, perdão. Não tem nada disso, não. Falei errado. Tá? A fórmula de L vem até aqui. Já estava feito, né? Eu venho até a posição 36. Até a posição 36. Assim eu tenho D36, ST mais 1 do ciclo anterior e assim sucessivamente. Para o LT mais 1, a mesma coisa. Vou trazer a fórmula do LT mais 1 para cá. Para o LT mais 1, a mesma coisa. Tá? Para o TT mais 1, a mesma coisa. TT mais 1 igual a beta mais vezes LT mais 1 menos LT, mais 1 menos beta, vezes TT. Ora, se eu substituir o T por 36, o que eu vou ter? T36, L36, LT mais 1, que seria L37, que eu não tenho, e eu estaria calculando o TT mais 1, que seria o T37. Então, essa fórmula ela não é viável, né? O meu T, na verdade, é 35, ou seja, eu venho com a minha fórmula até aqui mesmo. Tá? Beleza. Estamos quase encerrando. O que eu preciso agora é calcular minha previsão para todos os Professor, você pode só colocar ali em cima das fórmulas mesmo? Só para eu tirar uma foto, porque deu errado aqui para eu conferir. Posso das fórmulas de LT e S? Não, das fórmulas mesmo que você colou ali. Ah, posso. Peraí. Deixa eu voltar lá para cá. SLT, PT mais 1, PT mais N. Pronto, obrigada, professor. Imagina. Agora vamos trazer essa fórmula PT mais N para cá. Deixa eu apagar esse trem aqui. Deixa eu listar aqui. Vamos calcular agora o nosso PT mais N. PT mais N é igual a LT mais N vezes TT. Tudo isso daqui multiplicado por ST mais N menos S. Beleza, como é que a gente coloca isso aqui na prática, né? Antes disso, obviamente, eu preciso também calcular o meu PT mais 1 para todas as posições onde eu tenho dado observado, né? Para todas as posições onde eu tenho dado observado. Vamos trazer o PT mais 1 para cá.
PT mais 1 é igual a LT mais TT vezes ST mais 1 menos S. Se eu substituir T por 1, eu vou ter P2 igual a L1 mais T1 vezes L2 do ciclo anterior. Bom, P2 é o P na posição 2, que é igual ao LT na posição 1, mais o TT na posição 1 também, o T na posição 1, perdão, fecha parênteses, vezes S2 do ciclo anterior, ou seja, S de fevereiro do ciclo anterior. 91. Professor, mas aí não é ST mais 1 menos S? ST mais 1 menos S. ST mais 1 menos S. Se eu estou substituindo o T por 0, perdão, o T por 1, aqui eu tenho S2, o S de fevereiro, do ciclo anterior. Mas por que que o T é 1? O T não é 2 aí? Não, a gente sempre começa com T na contagem 1. Repare que eu estou aqui numa outra coluna, que eu ainda não trabalhei, a coluna de previsão. Então, onde é que eu começo com a previsão? Eu começo substituindo os índices da minha fórmula perdão. Eu começo substituindo os índices da minha fórmula por T igual a 1. Se eu tenho Em T, todas as fórmulas são assim? todas as fórmulas são assim. Por isso que eu acho que está dando errado aqui. Obrigada. Então, imagina, eu sempre começo na posição do T igual a 1. Só que nem sempre eu vou começar a minha fórmula na posição 1. Porque, por exemplo, aqui, se eu substituo T por 1, eu tenho P2, T mais 1. Então, eu não vou começar na posição 1. Apesar do T ser igual a 1, eu vou começar na posição 2, T mais 1. Entendeu? Mesma coisa vale para cá. L, sim, o L eu vou usar o L na posição 1, porque é LT puro e simples. Mas o T é a mesma coisa, eu vou utilizar o T na posição 1, puro e simples. O S vai ser o ST mais 1, ou seja, S2 menos S. Tá? Então, lembra que o T, a gente sempre começa com T igual a 1, mas não significa que a nossa fórmula vai começar na posição 1. Depende do que os índices estejam falando para vocês. Tá? Professor, só para... desculpa. Oi. Não, eu ia falar, só para confirmar, nos outros erros também é assim? Eu não me lembrava disso. Nos outros métodos? Isso. Sim, sim, mesma coisa, Gabriela. Em todos os outros métodos a gente utiliza o mesmo raciocínio. Lembra que na suavização exponencial simples, na média móvel simples, na média móvel ponderada, a gente praticamente não utilizou fórmula porque é meio automático, né? A gente começou a trabalhar com esses índices a partir do método de Holt, mas sim, esse raciocínio serve para todos os métodos. Tá, então sempre, tipo, na célula que eu começar, essa vai ser o meu 1. A célula que você vai começar, vou tentar responder de uma outra maneira. A célula que você vai começar depende do seu T. E você sempre vai começar, para você entender onde você vai começar com a sua fórmula, você vai ter que sempre substituir T por 1. Não significa necessariamente que você vá começar na posição 1. Por quê? Porque tem fórmula que te fala, olha, você deve começar na posição T mais 1. T mais 1, ou seja, na posição 1 mais 1. Nesse caso, posição 2. Os índices aqui, eles te falam, Gabriela, pessoal, onde você deve começar, em qual período você deve começar a calcular a sua previsão, ou o seu item que vai compor a sua previsão. Em qual posição você deve começar? Essa posição vai depender do T e do próprio índice. Novamente, substituindo o T. Você sempre vai começar com T igual a 1. Sempre. O seu T sempre vai ser igual a 1. Só que aonde a sua fórmula vai começar? Se for essa fórmula aqui, a sua fórmula vai começar na posição 2.
T mais 1. 1 mais 1. Tá mais claro? Acho que eu entendi. Obrigada, professor. Imagina. Foca sempre no tal do T, tá? No tal do T e nos índices das fórmulas. Ou seja, esse T, muitas vezes, ele vai ser somado ou subtraído por alguém. É o resultado dessa soma, dessa subtração, que vai te dizer onde você deve começar o seu cálculo. Tá? Eu ia pedir se eu pudesse clicar em cima da fórmula da previsão ali, por favor. Posso. Aqui. Sorry, e o T1 a gente associa sempre a coluna de contagem, né? Nesse caso. Repete para mim, Joaquim, eu não entendi o O início. T1, nesse caso, a gente associa sempre a coluna de contagem, né? Isso. A primeira célula, nesse caso, por exemplo. Isso. O T1 a gente associa sempre exatamente. O T, na verdade, né? O T a gente Certo. sempre associa à coluna de contagem. Então, deixa eu até mostrar aqui o que o Joaquim está indicando. Professor, o T, né, quando você fala T igual a 1, o que significa T igual a 1? Significa uma associação com a coluna de contagem. Tá? T igual a 1. Então, vamos lá. Se fosse T igual a 1 simples, se eu não tivesse nenhum índice nas minhas fórmulas, o meu T igual a 1 significaria eu devo começar os meus cálculos na posição 1. Só que eu devo pegar esse T igual a 1 e jogar nos meus índices para obter a posição onde eu devo começar a calcular as minhas fórmulas. Tá? Mas sim, o T é significado de tempo. Tempo, posição, tempo. Tá? Tempo 1, tempo 2, tempo 3, e assim sucessivamente. Beleza? Professor, tem como colocar em cima desse 91 que aqui não tá batendo? Tem. Tá na mão aqui, Vitor. L1 mais T1 vezes S2. Deixa eu puxar a fórmula para cá para ficar melhor ainda. Aí você compara. Tá? P2, Obrigado. imagina, P2, né, utilizando esse raciocínio, para T igual a 1, o que eu tenho? P2, ou seja, P na posição 2, igual a L1 mais T1 vezes S2, T mais 1, menos S. S de fevereiro, né? Fevereiro, lá do ciclo anterior. Que é isso aqui. Beleza? Bom, eu achei aqui o meu PT mais 1. Vamos replicar essa fórmula para todas as outras células onde eu tenho dado observado. Até onde eu vou com a fórmula? Né? Até onde eu vou com a fórmula? Eu posso abrir ela aqui e fazer essa checagem, ou eu posso substituir o 36 no local dos T's, né? Então, T36, aqui seria S35, aqui seria T36, aqui seria T36 e aqui seria T. Opa, aqui tem um probleminha, né? Que eu errei. Aqui não é T, aqui não é 35, não. Aqui é T mais 1, 37. E aqui, 37. Então, bom, para a posição T igual a 36, eu teria PT mais 1, que é P37, L36, T36, ST mais 1, seria S37, ou seja, o S de janeiro, só que do ciclo anterior.
Então, a fórmula está certinha, pegando todos os elementos necessários aí para a sua execução. Eu posso simplesmente abrir a fórmula e ver se todas as células mais atuais estão sendo consideradas. Deixa eu apagar esse daqui, que agora a gente vai trabalhar com PT mais N, né? PT mais N é igual a LT mais N vezes TT, fecha parênteses, tudo isso entre colchetes, multiplicado por ST mais N menos S. Bom, a chave aqui é o tal do N, né? O tal do N, que é justamente a quantidade ou a distância entre cada posição futura e a posição última, onde eu tenho dado observado, nesse caso 36. Então, o que é o N na posição 44? É 44 menos 36. O que é o N na posição 48? É 48 menos 36. O que é o N na posição 42? É o 42 menos 36. E assim sucessivamente. Bom, PT mais N igual a LT mais parênteses N vezes TT, fecha parênteses, fecha colchetes, tudo isso por ST mais N menos S. Na prática, eu tenho LT ou L36 travado, mais N, posição atual, menos última posição onde eu tenho dado observado. Essa última posição onde eu tenho dado observado é travado. Fecha parênteses. Isso tudo aqui é N. Eu multiplico esse N por TT. Vezes TT, ou T na posição 36, travado. Fecho parênteses aqui e fecho parênteses aqui. Tá? Vou fechar mais um parênteses aqui para fechar a equação inteira. Muito cuidado nesses parênteses também, né? Então, isso daqui é o meu N. N vezes TT N vezes TT, tá? Eu fechei tudo isso entre parênteses, não precisaria, mas eu fechei, tá? Mais LT, tudo isso entre parênteses, e agora sim multiplico por ST mais N menos S. ST mais N seria S na posição 38, ou fevereiro. Porém, eu quero o ST mais N do ciclo anterior. Fevereiro do ano anterior. Ou do ciclo anterior. Tá? Deixa eu checar se deu certinho aqui. Aparentemente, sim. Professor, não é para multiplicar pela coluna anterior? Não é o I58 em vez do J58? E 58 em vez do J58. Estava errando aqui. Por isso que eu estava achando aquele número, o resultado muito grande. Quem que comentou foi a Gabriela? Giovana, professor. Giovana? Isso mesmo, Giovana. Repara que eu estava cometendo mais um. Repara que esses erros aqui são erros clássicos, né? A gente está, às vezes, bitolado aqui no problema. Nesse caso, eu estou explicando e fazendo, então, às vezes, confunde. Mas vocês vão ter 4, 5, talvez 6 exercícios para resolver na prova, e o cansaço mental pode fazer vocês cometerem erros como esse que eu cometi, que a Giovana chamou a atenção. Ei, você está pegando a previsão, né? O que eu estava fazendo aqui, eu preciso do ST mais N menos S. E eu estava pegando o valor de previsão. Não. O que eu preciso é o ST mais N menos S, que é a coluna I, linha 58. Tá? Aí sim. Aí o valor ficou muito mais compatível, aí 160. Professor,
Quanto tempo que a gente vai ter para fazer um exercício como esse na prova? Eu não sei ainda, Caroline, eu preciso dimensionar a prova para 2 horas, porque como esse curso sempre foi dado em 4, né? A gente tinha uma aula por semana, praticamente 4 horas por dia. Eu dava 6 exercícios, não variava entre 5 e 6 exercícios para as 4 horas, né? Uns mais complexos, outros bem simples. Então, não sei exatamente como é que eu vou estruturar essa prova. Se vão ser poucos exercícios, um pouquinho mais trabalhosos, ou se vão ser mais exercícios com um grau de complexidade menor. Tá? Mas a gente fala sobre isso em detalhe aí, mais próximo da data da prova, na próxima aula e na aula seguinte. Tá? Vocês vão ter, a única coisa que eu posso deixar claro para vocês aqui, que vocês não devem se preocupar, é que vocês vão ter tempo suficiente para fazer a prova. Eu não vou montar uma prova que seja impossível de vocês resolverem no tempo destinado para ela, que é 1h40. Tá? Bom, beleza. Então, aqui a fórmula de previsão está toda definida, estabelecida. Eu posso simplesmente replicar essa fórmula para as outras células. Tá? Se eu quisesse, né, plotar o gráfico de previsão em cima do gráfico de dados observados, eu poderia vir aqui em adicionar nome da série previsão, valores da série, os valores da minha previsão propriamente dita. Enter e OK. Reparem, né, que aqui eu tenho o meu Professor, gráfico. pode repassar essas fases, tá? Eu não peguei direitinho. Essa parte da plotagem dos dados aqui? Como que eu coloco? Posso. Deixa eu vou dar um Ctrl Z aqui. Pronto. O gráfico original ele estava aqui, né? A gente tinha, ou a gente tem, a linha de vendas, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Vou pegar a canetinha novamente aqui. Opa. O que a gente tem aqui? A gente tem os valores de dados observados, ou seja, das vendas registradas, vendas históricas plotadas no gráfico, tá? E a gente tem a linha de tendência que nada mais é do que os valores que a gente encontrou a partir da nossa equação de regressão. O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir os valores da minha previsão também nesse gráfico. Como é que eu faço? Eu seleciono o gráfico com o botão esquerdo e depois com o botão direito eu clico em qualquer lugar dele. Vai me abrir essa janela aqui. Eu venho na opção selecionar dados. Vocês observem aqui que eu já tenho alguns dados dentro do gráfico, né? Que é justamente os dados de vendas em caixas, ou seja, os dados referentes aos dados observados, né? São esses dados aqui, tá? Então, aqui eu tenho vendas em caixa e aqui eu tenho o rótulo do eixo X, né? Contagem 1, 2, 3, 4, 5, que me foi dado automaticamente. Como é que eu faço para adicionar uma nova linha nesse mesmo gráfico, sem excluir essa linha que eu já tenho aqui? Eu venho em adicionar. Adicionar. Qual que é o nome da série? Eu seleciono o rótulo da coluna, previsão. Ou eu poderia escrever também previsão. O nome da série é o nome que aquele conjunto de dados que eu vou inserir vai ter. Nesse caso, é o conjunto de dados de previsão. E os valores da série que eu venho aqui nesse botãozinho, né? Essa setinha para cima. A janela vai se tornar dessa forma. Eu simplesmente seleciono
todos os valores da minha previsão. Venho aqui na setinha novamente e aperto OK. Tranquilo? Sim, professor, obrigada. Imagina, Gabriela. E venho em OK. Repara o seguinte, gente. Eu adicionei agora, eu tenho aqui nesse gráfico, na verdade, eu tenho, vou ver para cá a minha equação de regressão, eu tenho em laranja. Professor, desculpa, é só porque eu fiz exatamente e deu, tipo, tá aparecendo aqui, só que não apareceu no gráfico. Por quê? Não apareceu no gráfico? É, tipo, não apareceu a outra linha, Será que a ela não outra está? curva. Ela não porque aqui ela está bem sutil, né? Elas estão praticamente uma sobreposta à outra. Ela não está Ah, é aparecendo porque mesmo? a minha tá de, tipo, de 5 em 5, será que é por isso? O meu tá, tipo, 10, 15, 20, Aqui se diz no eixo X, né? isso. Dá um zoom maior aí para ver se ela não está escondida atrás da linha azul. Ou se realmente ela não apareceu. Como que daria um zoom no gráfico, professor? Não, na própria Somente planilha. um? Na própria planilha aqui, segura o Ctrl, ou você pode vir aqui, ó, nesse lado aqui, no canto inferior direito. Ah, Aumentar. não tá mudando, não. Não. Compartilha comigo a sua tela, vamos ver. Tá. Acho que eu não consigo compartilhar, professor. Deixa eu parar de compartilhar a minha, talvez você consiga agora. Aí. Dá para ver? Dá para ver. Tá. Ela não está aparecendo. Não tem o seu comentário, né? Tá indo de 5 em 5, isso não tem problema, não. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver aqui o que aconteceu. Seleciona essa previsão LP, aí, seleciona. Aperta em editar ali. Em cima. Isso. Tá. Nome da série, previsão. Beleza. Agora vai nesse valores de X da série e aperta nessa setinha para tá, já está selecionado. E vai até lá embaixo, por favor. Vai. Tá. Sobe um pouquinho. Eu acho que se você pegou o mesmo gráfico que eu, você tem valores de X da série e valores de Y da série. Sobe um pouquinho. Tá. Tá. Pode sair daí, Gabriela, por favor. Eu vou pedir o controle rapidinho para ver se eu consigo ver um negócio na sua planilha, tá bem? Tá bom. Tá. Vamos ver aqui se o tipo de gráfico. Eu acho que você pegou esse gráfico. Você pegou um outro tipo de gráfico. Eu tinha pego de baixo ali, professor. Esse aqui. Não é dessa pastinha, é só das bolinhas. Ah, tá bom. Peguei aquele ali de baixo. Tem problema isso? Tem. O procedimento que eu tô, na verdade, de acordo com o tipo de, você consegue gerar esse mesmo gráfico que eu estou gerando com outros tipos de gráfico, mas o procedimento não é o mesmo. O procedimento que eu adotei nesse exercício é para esse tipo de gráfico aqui, ó. Esse aqui. Isso para todos os métodos? Eu tenho. Bom sempre usar esse gráfico? É o que eu utilizo, esse gráfico de linhas, tá? É o que eu sempre utilizo. Dá para utilizar outro tipo de gráfico? Acho que dá. Só que eu nunca avancei para testar se o gráfico fica igual para outros tipos de gráfico.
Porque, para mim, no final das contas, o mais prático é utilizar esse gráfico de linhas, que é essa quarta opção aqui de linha 2D. Então, você vem no gráfico de linhas, linha 2D, essa quarta opção. É esse que eu geralmente utilizo, tá? Aí sim funciona. Se você fizer aqui, botão direito, selecionar dados, vir aqui na previsão, editar, o rótulo já está correto, né? Previsão LT, L mais T vezes S. Aqui que precisa de ajuste, ó, valores da série, ele não está considerando nada. A gente vem aqui e seleciona os valores da série. Bem, como eu estou na sua máquina, ele vai bem devagarinho, isso não tem problema. Vamos lá. Opa, agora foi muito. Um pouquinho. Opa, e... É difícil aqui, porque ele tem um delay, mas agora vai. Foi. Pronto. Aí, Enter. Ok. E ok. Vamos ver. Agora bateu, Ah, entendi. tá? Obrigada, professor. Imagina. Então, dá para fazer com outros gráficos? Dá. Mas aí a gente tem que ir fazendo um tentativa e erro aí de cabeça. Eu te confesso que eu não sei como configurar cada gráfico. Como eu uso com muita frequência esse gráfico de linhas, para mim é o que sai mais automaticamente. Tá? Aí o configurar, você fala, tipo, desse método de colocar, adicionar a previsão, por exemplo? Isso, exatamente, exatamente. Cada gráfico tem uma configuração, né? Um passo a passo para você configurar ele. Se você observar no gráfico anterior que você tinha selecionado, ele tinha mais uma caixa de opção lá, era valores de X e valores de Y, lembra? Entendeu? Por isso que ele não estava dando certo. Nessa opção de gráfico que eu selecionei, esse gráfico de linha 2D, a gente só tem a opção, você coloca numa janela o rótulo, né, o título do gráfico, e na janelinha de baixo você coloca os valores de Y, só isso. Tá? Então, depende, quando eu falo configuração do gráfico, é a forma como você vai inserir os dados de acordo com o tipo de gráfico. Tá bom, obrigada, professor. Imagina. Aqui, gente, antes da gente finalizar o exercício, observa só que coisa interessante, né? A gente não calculou os erros ainda de medida. A gente não calculou. Mas eu pergunto para vocês, olhando esse gráfico aqui, né? A gente tem em laranja os dados observados e em azul a nossa previsão. Vocês sugeririam aqui que a gente tem um erro grande ou pequeno? O que vocês acham? Pequeno, professor. Acho que pequeno. Pequeno, Gabriela, Joaquim, por quê? O que leva vocês a acreditarem que o erro é pequeno? Porque, por exemplo, se a gente pegar, pensando no DAM, né, a gente vai perceber que vai ter uma diferença muito, muito pequena da nossa previsão em relação aos dados observados. Então, somando essa diferença aí, no final, fazendo uma média dela, ela será bem pequena, porque a distância entre elas mesmas são bem pequenas, assim. Em alguns casos, se calhar, deve ser zero. É isso mesmo, Joaquim. Ou seja, falando que o Joaquim falou de uma outra forma, a gente tem uma sobreposição muito grande, né, entre as duas linhas. Então, assim, as duas linhas estão muito sobrepostas, né? Você vê que praticamente não tem distância entre dado observado e previsão de demanda. Em alguns pontos, eles estão exatamente, né? Deve ter uma diferença na casa decimal entre dado observado e previsão. Então, a previsão aqui me parece, ó, aqui tem uma distância um pouquinho maior, mas ainda assim é muito pequena. Aqui uma distância maior, também, mas muito pequena. Aqui
super sobreposto. Então, visualmente, a gente consegue perceber que a previsão está bem sobreposta ao dado observado, o que nos mostra, o que nos leva, como o Joaquim falou, a uma possibilidade de erro bastante pequena. Porque o que é o erro, no final das contas, né? O erro médio é a média das diferenças entre dado observado, entre previsão e dado observado. Tá? Vamos calcular para confirmar esse entendimento aí. Vamos calcular para os erros de previsão para a gente confirmar esse entendimento. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui essas sujeiras aqui no meu quadro branco. Vamos lá. O que é o meu DAN? O meu DAN é a diferença em módulo entre previsão e dado observado. Aqui está em percentual, pela configuração da célula, eu já trago para algarismo. Bom, aqui eu calculei todos os meus erros absolutos. Todos os meus erros absolutos. O meu DAN é a média de todos eles ou de um recorte deles, se eu quiser. Tá? Aqui eu vou calcular considerando a média de todos eles. Então, eu tenho um erro de 11,2 antes de otimizar alfa, beta e gama. O meu MAP. O que é o meu MAP? O meu MAP é o meu erro individual, é a média dos meus erros individuais em percentual. Então, 18,76 sobre os valores de vendas, tá? E em percentual. Aqui eu calculo a média. Vou calcular a média de todos. Um erro percentual de, por enquanto, 7,79. 7,79. Lembrando que eu ainda não fiz a otimização do alfa, do beta e do gama. Vamos ver como é que fica após a otimização do alfa, do beta e do gama. Deixa eu configurar aqui. A tabela. E aqui botar um negrito. Beleza, o que falta para encerrar o problema é otimizar a minha previsão, tentando encontrar o menor erro possível. O que eu quero aqui? Eu quero um erro menor possível, alterando as células variáveis alfa, beta e gama. Restrições, alfa, beta e gama menor ou igual a 1, alfa, beta e gama maior ou igual a 0. Ok, ok. Método GRG não linear, resolve. O meu erro caiu para 6,6 ou 4,24%. Tá? Que é bem menor do que os quase 8% que a gente tinha. Tá? Beleza? Beleza, gente? Deu para entender aí? Deu para consolidar, na verdade, o entendimento? Alguma dúvida, algum comentário? Não? Agora a gente vai começar o conteúdo. Professor, Pode falar, Mariana. você pode mostrar as restrições do solver de novo, por favor? Posso. Professor, você lembra se antes do solver era 11 o erro? 11, alguma coisa? Não, acho. O erro, o DAN era 11 alguma coisa, o MAP era 7 alguma coisa, quase 8. Obrigada. Obrigada. Imagina. Beleza, gente? Mais dúvida aí em relação a essa execução? Eu tenho em relação às restrições, eu não entendi. Tá. As restrições aqui, Luísa, são o seguinte. A gente tem basicamente duas restrições. Alfa, beta e gama. Bom, deixa eu falar de uma outra maneira, depois eu falo especificamente de como eu coloquei no solver. A restrição que a gente tem é alfa, beta e gama precisam estar entre 0 e 1. Precisa ser maior do que 0 e menor do que 1. Tá? Como é que a gente coloca isso lá no solver? Como eu não tenho uma função para
eu não consigo colocar através de uma única restrição x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1 aqui no solver, eu preciso colocar duas restrições. Primeiro, alfa, beta e gama menor ou igual a 1. E depois alfa, beta e gama maior ou igual a 0. Eu não estou compartilhando. Ah, estou compartilhando a tela. Entendi, obrigada. Tá? Imagina. Mais dúvida, gente? Mais comentários? Dá o solver no final, professor? Repete para mim, Vitor, eu não entendi, desculpa. Quanto que dá o solver no final? O solver o erro deu 6,6, com um erro médio percentual de 4,4, 4,24 e um alfa, beta e gama de 0,6300. Obrigado. Professor, você Imagina. pode clicar na fórmula do Dan, por favor? Rapidinho. Posso. Só para eu conferir. Não, mas não é essa. Eu só quero ver o que você subtraiu, porque eu acho que eu estou subtraindo errado. Tá, aqui dos erros individuais. A previsão menos dado observado. Tá, fechou. Obrigado. Tá, imagina. Professor, nesse exercício, tinha que fazer o RMSE e o MP também, né? Isso, no exercício ele pede, né, se não me engano, para calcular essas duas outras medidas também, o RMSE e a UMP. Se eu quiser usar o solver com qualquer uma delas, também funciona ou não? Deve funcionar. Teoricamente funciona, Giovana. Porém, eu recomendo sempre utilizar o DAN, por quê? Porque o RMSE e o MPE, eles são derivados do DAN. O MPE não é matematicamente derivado, você faz uma outra conta, né? Mas envolve mais fórmula. Então, lembra daquela questão que eu mencionei para vocês, de que o solver do Excel, ele não é um solver muito sofisticado, então muitas vezes ele não consegue, quando você tem um conjunto de dados muito grande, encontrar o ótimo global, ele acaba encontrando o ótimo local. Quando você inclui muita fórmula matemática para que o solver, através dessas fórmulas, encontre o resultado ótimo, ele pode acabar dando uma rateada. Então, a minha sugestão, como o DAN é o erro básico, principal, é sempre utilizar o DAN para otimização. Ok, professor, obrigada. Tá? Nada, imagina. Professor, no solver as restrições é só que tem que ser maior que 0 e menor que 1, né? Isso. Alfa, beta e gama maior do que 0 e alfa, beta e gama menor do que 1. Obrigada. Eu poderia voltar na... Pode falar. Pode passar só por cima do gráfico, só para eu conferir certinho, por favor. Posso. Você quer que eu abra alguma coisa aqui, Rafael? Não. Só para ver o intervalo. Obrigado, professor. Tudo bem. Pedro? O professor está perguntando sobre a fórmula do MAP, que eu acho que eu estou errando alguma coisa. Tá. O erro percentual individual é o DAN sobre os dados, Sim. o dado observado. Ah, obrigado. Acho que... Deixa eu ver que eu errei aqui. Vê se você está vendo na mesma linha. Às vezes pode acontecer, como tem muitas colunas, às vezes pode estar pegando linhas diferentes e acaba dando erro. Professor, no solver o que eu tenho que minimizar é a média do DAN, né? É a média do DAN, sempre a média do DAN. Sempre a média do DAN. Mas eu estou cabendo tudo 0. Acho que eu vou fazer alguma coisa errada. E você muda o alfa, beta e o gama. Muda o alfa, beta e o gama. As células variáveis são alfa, beta e gama. Coloca no alfa, beta, coloca para você conferir, bota aí alfa 01, alfa 0, beta 02 e gama 03. Dá uma olhada na sua previsão aqui, vê se bateu com os valores que eu tenho aqui na minha planilha. Tá igual. Talvez tenha sido alguma coisa no solver. Mas eu vejo isso. O seu é Windows ou é iOS?
É o Windows. É um Windows. Tá, dá uma olhadinha no solver, Luísa, vê se está montado direitinho. Qualquer coisa você me avisa, tá? Às vezes ele dá esses bugs, não é muito comum, porque eu te pedi para você substituir o alfa, beta e gama por 01, 02, 03, justamente porque se os seus valores aqui tivessem dado diferente do meu, eu ia te falar, olha, tem algum problema de fórmula. Mas se os valores estão iguais, aparentemente não tem problema de fórmula. Tá bom. Tá bom? Obrigada. E aí, gente, mais dúvida? Mais comentários? Professor, deixa eu só ver quanto que ficou o Dan depois do solver, por favor. Deixa eu rodar novamente aqui, porque como eu mudei. Convergência com valor atual, 0,63. O Dan ficou 6,6. Nesse caso aqui, 6. Ah, tá certinho mesmo. Obrigada. Imagina. Lembrando que pode, eventualmente, vocês podem encontrar um Dan ou Dan e map, os erros que vocês determinaram depois de rodar o solver é diferente do meu. Não é um problema. Tem que checar se as fórmulas estão corretas. Se as fórmulas estiverem corretas, provavelmente o solver entrou naquela questão dos ótimos globais versus ótimos locais. Repare o seguinte, o solver ele dá uma pista para a gente. Quando eu boto 01, 02, 03 e rodo o solver aqui, ó, vou rodar o solver. Ele fala, ó, o solver fez uma convergência para a solução atual. Todas as restrições foram satisfeitas. Ele fez uma convergência. Essa mensagem muda quando ele encontra um valor exato. Quando ele encontra um valor exato, ele fala alguma coisa do tipo, olha, o solver encontrou um valor exato, uma mensagem dessa natureza. Então, aqui ele fala, o solver realizou 5 iterações para as quais o objetivo não foi movido significativamente. Significa que o meu solver, nesse cenário, pode ter encontrado um valor diferente do seu solver. Tá? O que não é errado. É uma limitação do programa. Luísa, só uma dúvida. Você está falando que deu 0 nos seus erros, perdão, nas suas previsões aqui? Deu certo, acho que meu solver estava dando alguma coisa. Tá bom. E qual que é a fórmula do MAP, professora? Como é que é? A fórmula do MAP? A fórmula do MAP? Bom, a fórmula mesmo é a média e o cálculo do erro percentual individual é o Dan, perdão, o erro individual sobre o dado observado. Obrigada. Imagina. Professor, uma perguntinha. Você já disponibilizou o Dropbox para entrega? Eu já disponibilizei, provavelmente o horário venceu, porque eu acho que eu botei 8h30. Deixa eu reconfigurar aqui. Não disponibilizei não, estava no invisível. Deixa eu tornar visível aqui e vou botar 9h15 aí. Beleza, professor, obrigado. Imagina, para vocês finalizarem e submeterem. Beleza? Professor, para entregar tem que calcular os outros 2 erros também? Não precisa, Carolina, né? Que perguntou? Eu não vi. Não, a Gabriela. Perdão, Gabriela. Não precisa. Só se você sentir que precisa de treinamento. Para mim, se você colocar o Dan e o map nesse exercício, tá de bom tamanho. Tranquilo, obrigada, professor. Imagina. Professor, Fala, Rafael. pode pôr um segundinho, por favor, só no gráfico para ver um negócio? Só mostrar aí na tela. Posso. Tá na mão. Tá. Professor, quais valores Obrigado. você tinha colocado inicialmente para alfa, beta e gama? Os valores que eu utilizei para rodar o solver foi, se eu não me engano, foi 0,1, 0,2, 0,3. Ah, tá, obrigada. Tá? 0,1, 0,2. Eu posso utilizar outros valores. Vamos ver aqui como é que ele roda se eu botar 0,6, 0,7 e 0,8. Vamos ver. Vamos dar uma provocada nele. Ó. Fez uma convergência de novo, realizou 5 iterações. Vamos ver o que ele encontrou aqui. Deixa eu deixar o gráfico aqui desse lado. Ó, ele encontrou alfa, beta e gama diferente, tá vendo? Eu coloquei valores mais próximos de 1 dessa vez
ele encontrou alfa 0,53, beta 0,94, gama 0. O erro não mudou muito, né? O DAN era 6, alguma coisa, 6,6, subiu para 7. O erro percentual era 4,45, subiu um ponto percentual, né? Obviamente que a previsão mudou um pouquinho, mas não está errado. De novo, isso é uma limitação do aplicativo aí, do software. Tá? Beleza? Então tá bom. Antes da gente... Professor, meus resultados estão dando iguais aos seus, só que o meu gráfico está dando bem diferente, assim, tipo... Tá. Ele tá distante um do outro. Tá. Se você tiver um tempinho, deixa eu terminar a aula, daí ou você compartilha a tela para mim e a gente vê junto, Laura, pode ser? Tá ok. Então, tá bom. Bom, gente, antes de liberar vocês, não sei se tiver mais alguma dúvida, não tem problema, eu tô por conta de vocês aí, eu tô só preocupado, porque eu imagino que vocês têm outra aula daqui a pouquinho, né? 9 horas. Mas eu tô à disposição, caso tenha mais alguma dúvida, algum comentário. Professor, a gente tem quiz agora às 9. Tá bom. Então tá bom. Então deixa eu... Pedro? E agradecer só, professor. Como é que é? E agradecer só. Vou sair tá. aqui. Não, imagina. Então, Boa gente, semana. imagina, boa semana para você também. Antes de finalizar a aula, eu queria só fazer um comentário. Na semana que vem eu posso desenvolver um pouquinho melhor. Uma das nossas próximas aulas é aula de reposição. Tá? Se eu não me engano, está previsto para o sábado. Eu queria que vocês pensassem aí, primeiro, se vocês querem ter aula, ou se vocês querem que eu grave a aula. Vocês querem ter aula ao vivo ou se vocês querem que eu grave. Se vocês quiserem aula ao vivo, sem problema nenhum. Aí eu acho que vale a pena a gente discutir quando. Se durante a semana à tarde ou se no sábado mesmo. Tá? Pensem aí na semana que vem, na quinta-feira a gente fala sobre isso. Tá bom? Professor, obrigado. Obrigado a vocês, gente. Boa semana e a gente se fala na quinta. Um abraço. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigado. Imagina. Tchau, Valeu, tchau. professor. Tchau, tchau. Um abraço. Laura, pode compartilhar comigo a sua tela para a gente dar uma olhadinha no seu gráfico, por favor? Tá. Ô, professor, Renato. você consegue colocar o gabarito do exercício 11? Consigo. A resolução? Já deixa eu colocar agora aqui para não esquecer, bem lembrado, viu? Obrigada. Imagina. Pronto. Liberado aí. Tá. Tá, entendi. O seu gráfico ele não está sobreposto, né? Uhum. Ele não está sobreposto. Deixa eu... Posso pegar o controle aí da sua tela? Aqui provavelmente tem algum probleminha na seleção dos dados. Quer ver? Vamos ver aqui. Clica com o botão direito. Selecionar dados. Eu vou abrir as duas séries. Primeiro a série 1, que deve ser o de dados observados. Aqui, o que você está pegando aqui? Vamos ver. Beleza, previsão aqui, né? Então, previsão, você vem da posição 2, tá vendo? Uhum. Vamos experimentar vir da posição 1. Apesar da sua posição 1 ser 0, vamos ver aqui como é que fica se a gente vier da posição 1. Tem aquele probleminha de dedo aí. Aí. Ok. Ok. Vamos ver como é que ficou o gráfico. É isso mesmo, tá? Porque você tem dois gráficos.
no primeiro gráfico, você começou na posição 1, lá nos dados observados. No segundo gráfico, que era a previsão, você começou na posição 2. Então, é como se você Tá. tivesse jogado uma unidade de X para frente. Entendi. Aí todos eles ficam meio coisados. Isso, isso. Ah, tá. Tudo bem, então. Tá bom? Tá. Obrigada, professor. Imagina, Laura. Beleza, gente. Se não tem mais dúvida, eu deixo um abraço para vocês aí. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Pessoal.